Olá pessoal, bem-vindos de volta. Meu nome é Matheus Proença e hoje nós iniciamos o segundo episódio da série nomeada como Santos, Completos e Ajustados. No episódio da semana passada, nós falamos sobre que nada ficou para trás na obra de Cristo. Ele lidou com tudo. Nós vimos Colossenses capítulo 2, versículo 10, que por estarem nele, por estarem em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, plairo, completo em cada detalhe, nenhum detalhe ficou para trás. Nada, nenhuma área da nossa vida ficou para trás sem ser provida pela obra de Cristo. E o plairo, completos, é preenchidos para que nada falte. Existe provisão, existe assistência para todas as áreas da nossa vida. A obra de Cristo foi perfeita e não se esqueceu de nada. E no episódio de hoje nós vamos falar, voltando a 1 Tessalonicenses 5:23, sobre sermos inteiros no Espírito. E Paulo vai dizer aqui que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos. Santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo. E hoje nós vamos focar no santos. Vamos focar naquela característica, na natureza do Espírito, naquilo que foi provido para o Espírito, sermos santos. E antes da gente desenvolver a respeito disso, vamos falar sobre a identificação com Cristo. Houve uma identificação dupla. Cristo se identificou conosco para que nós nos identificássemos com Ele. Então, se Ele identificou com a nossa vida, com as nossas condições, para que nós nos identificássemos com a vida dEle, com as condições de vida dEle. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança do homem. E ele vai dizer assim, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Observa que Deus enviou Jesus em semelhança de homem, se identificando conosco, em semelhança de homem, para que as exigências da lei fossem sanadas, fossem satisfeitas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o escritor dos Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote, Jesus. E esse sumo sacerdote, ele se compadece de nós, ele conhece as nossas fraquezas. Ele vai dizer assim que, como nós, ele passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Mas ele passou pelas mesmas fraquezas, ele passou pelas mesmas tentações. Ele se identificou com a nossa condição, para que as justas exigências da lei fossem satisfeitas. Para que em Jesus fosse satisfeito as exigências da lei. Para que em Jesus fosse cumprido o que a lei exigia. Jesus cumpriu aquilo em nosso lugar. Ele se identificou conosco, assumiu a nossa condição para cumprir aquilo, para pagar por aquilo. Foi uma identificação de Cristo conosco. Para que em seguida nós nos identificássemos com Ele. Em Romanos capítulo 6, vamos ler do versículo 4 em diante, ele vai dizer assim, portanto nós fomos sepultados com Ele, com Cristo, na morte, por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uma nova vida. Então observa que Paulo está dizendo aqui, olha, nós morremos com Cristo. Quando Cristo morreu, nós estávamos lá, morrendo com Ele. E da mesma forma, quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo em uma novidade de vida. Para que nós vivêssemos em uma vida nova. Nós já vimos isso lá em 2 Coríntios capítulo 17, dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Eis que tudo que era velho ficou para trás e tudo se fez novo. E Paulo vai continuar dizendo aqui no Romanos 6, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da morte, observa que nós fomos unidos a Ele em semelhança de morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. A nossa velha natureza foi ali crucificada com Cristo. Para que o corpo do pecado, harmatia, a natureza do pecado, fosse ali crucificada. Fosse destruída. Ele vai dizer, para que o corpo do pecado seja destruído, a natureza do pecado seja destruída. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também
com ele viveremos. Então observa que Cristo morre e nós estávamos com Cristo morrendo a mesma morte, e naquela morte foi crucificada a nossa velha vida. Foi crucificada a nossa velha natureza. Ele está dizendo que o corpo do pecado, e quando ele diz pecado é hamartia, é a natureza do pecado, foi destruída na cruz. Para que nós não fôssemos mais escravos dessa velha natureza, mas agora justificados. E esse processo de justificação é receber uma nova vida, que é o que ele disse no versículo anterior, para que nós vivêssemos uma nova vida na ressurreição. Então, na morte, a vida do velho homem foi crucificada, na morte, o corpo do pecado, a natureza do pecado foi destruída, e na ressurreição, nós recebemos uma nova vida, que é a vida de Cristo. Cristo morre a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E agora nós somos justificados, nós temos uma nova vida, e dessa nova condição de vida, que tem livre acesso ao Pai, porque tem a mesma natureza de Deus, nós temos justiça, nós somos justiça de Deus. Somos justificados, estamos numa condição de relacionamento livre, porque nós temos a mesma natureza de Deus. Observa, você ser justificado significa que houve um julgamento. Sim ou não? Houve um julgamento. E naquele julgamento, você foi visto como justo. E por que você foi visto como justo no julgamento? Porque o preço já tinha sido pago. Existia uma dívida. E Paulo mesmo vai dizer em outros versículos, dizendo que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Jesus toma sobre ele o pecado. A palavra vai dizer que ele se tornou pecado, Deus o fez pecado por nós. Então ele sofre no corpo o julgamento. Nós vimos a exigência da lei, né? A passagem anterior que nós lemos em Romanos 8, que as exigências justas da lei foram satisfeitas em Cristo. Porque Cristo não tinha pecado. Mas ele assume tudo aquilo que era nosso, ele se tornou pecado por nós, cumprindo as exigências da lei na morte. Ele é julgado e sofre a nossa morte, para que quando houvesse um julgamento, nós fôssemos vistos como justos, porque ele já pagou a dívida. O escrito já foi rasgado, então quando há um julgamento, olha para nós e fala, justos, não há mais dívida. Não há mais salário do pecado para ser pago. Cristo já pagou. Então nós somos vistos como justos. Justificados em Cristo Jesus. Nós morremos em semelhança de morte com Ele. Morremos com Ele para que nós ressuscitássemos com Ele e também vivêssemos uma nova vida. Uma vida de justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. É uma identificação. Ele se torna pecado para que nele nós nos tornássemos justiça. E observa que a morte, lá em Romanos 4:25, ele vai dizer que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados. Então, ou seja, para pagar os nossos pecados, pelo perdão, remissão de pecados hamartano, e ele ressuscita para nossa justificação, para nossa redenção, para nossa libertação da natureza do pecado, hamartia. Então ele morre por remissão de pecados e ressuscita para nos libertar de uma natureza de pecado, hamartia. Não só os pecados foram pagos, o salário do pecado foi pago, não só a dívida foi paga por Cristo, quando ele tomou os pecados sobre si, sofreu a dor, teve as feridas no nosso lugar, não só, mas ele também ressuscita, destruindo o corpo do pecado. Percebe isso? Não houve só uma remissão, mas uma redenção. Não só um pagamento de dívida, mas um crédito, uma nova vida, uma vida em Cristo. Não só uma dívida paga, mas um crédito. Uma nova vida. Justificados em Cristo Jesus. Justiça de Deus. E observa aqui em Efésios capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer também, Deus deu-nos vida, Zoe. Nós falamos de Zoe no episódio anterior. Deus-nos vida, a vida de Deus, Zoe, juntamente com Cristo.
quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Paulo está dizendo aqui sobre estarmos assentados com Cristo em lugares celestiais, ele está falando de um reposicionamento. Não só uma dívida foi paga, mas depois disso ele nos reposicionou com Cristo em lugares celestiais. Nós estamos reposicionados, posicionados em Cristo em lugares celestiais. E se nós continuarmos lendo esse capítulo de Efésios, ele vai dizer que isso tudo foi pela graça e nós obtemos por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, presente de Deus. Então, em Cristo, quando Cristo estava indo para a cruz, nós estávamos indo com Ele. Quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Quando Jesus ascendeu aos céus e sentou em lugares celestiais, nós assentamos com Cristo em lugares celestiais. E aí nós vamos ver no episódio de hoje o que seria ser santo, né? Lá em Tessalonicenses capítulo 5 que nós vimos, Paulo dizendo, né, sobre nós sermos santos, completos e ajustados. Essa palavra santo está ligado ao Espírito. O que é ser santo? E para isso nós vamos voltar um pouquinho na questão das impurezas. Antigamente, o que era ser impuro? A impureza estava intimamente ligada com contato com a morte. Ser impuro estava ligado a ter um contato com a morte ou coisas relacionadas à morte. Tanto que no episódio passado nós falamos que os leprosos, né, quando eles queriam andar na cidade, eles precisavam gritar, ou as pessoas precisavam gritar, impuro, 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 porque ele estava doente. E aquilo, como tinha relacionamento com a morte, doenças se relacionam com a morte, era visto como uma impureza. Então, impureza era tudo aquilo que tinha contato ou relação com a morte. Era um oposto à santidade. Impureza é um oposto à pureza, à santidade. E quando Paulo está dizendo que nós somos santos, significa que nós somos separados da morte. Tanto que a palavra santo é separado, é consagrado. Então, quando Paulo está dizendo que nós somos santos, significa que no nosso espírito nós somos separados da morte e levados para a vida. Nós somos retirados do império de trevas, de morte, e transportados para o reino do seu Filho amado. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a parte B do versículo vai dizer assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele está falando que em Jesus, através do sangue de Jesus, nós somos lavados de toda impureza. Santificados, justificados. Em Cristo, a natureza do pecado, a natureza manchada, a natureza que tinha contato com a morte, foi retirada. Nós somos separados dessa natureza de morte. E foi nos colocada uma natureza do próprio Deus. Uma natureza pura e santa. Então nós somos santificados em Cristo Jesus. Hoje eu e você somos santos. Nosso espírito não está mais ligado à morte. Não tem mais contato com a morte. Mas tem contato com a vida, a Zoe, vida do próprio Deus. Nós somos santos. Observa, nós não somos pecadores salvos pela graça. Ah, Matheus, eu sou um pecador. Não, você é um santo. Porque você foi separado da morte. A natureza de pecado manchada, a natureza que estava relacionada à morte foi retirada de você. Nós vimos agora há pouco que o corpo do pecado foi destruído para que nós tivéssemos novidade de vida. E essa nova vida em Cristo Jesus é uma vida do próprio Deus, Zoe. Nós somos santos em Cristo Jesus. Somos separados, purificados em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer assim, nós lemos já essa passagem em outras oportunidades. Assim, se alguém está em Cristo, e o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar identificado com Cristo. É o que a gente falou no início desse episódio, é estarmos identificados com Cristo. Estar em Cristo é você se identificar com Ele. Olha, Jesus morreu a minha morte. Ele sofreu a minha dor. Ele passou por aquilo que eu deveria passar. Ele pagou
pela dívida que era minha, para que eu vivesse a vida dele. Estar em Cristo é estar identificado em Cristo. Hoje eu vivo a vida de Cristo. E Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, identificado em Cristo, nova criatura é. Uma criatura inédita, kainos, esse nova é de kainos, de inédito, incomum. Novo em natureza e qualidade. Nós somos uma nova criatura. Novas em natureza e qualidade. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso tudo provém de Deus. A santidade, sermos santos, provém de uma ação da graça de Deus. Sermos santos não significa uma ação nossa, mas é uma ação de Deus. Ele nos santificou, nos purificou. É a graça de Deus que provê tudo isso. E já chegando para o final do episódio, eu gostaria que você abrisse em Hebreus 10. Hebreus 10, 10. Nós vamos falar mais a respeito dessa santificação, com mais detalhes. Até convido você a ler o capítulo 10 de Hebreus. Hebreus 10, 10, ele vai dizer assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Fomos santificados. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Nós fomos santificados por uma ação concluída. Nós somos santificados pelo sacrifício do corpo de Cristo, que foi feito uma vez e uma vez por todas. Não é uma obra que vai ser feita e que é continuamente feita. Nós fomos santificados por uma obra concluída. Tanto que, quando o escritor aos Hebreus está dizendo que nós fomos santificados, a conjugação desse verbo é no particípio perfeito. É bem interessante. Porque essa conjugação aqui, esse tempo verbal, ele não existe no português, não existe no inglês. O particípio perfeito. Ou ele é perfeito, ou ele foi concluído, ou ele está sendo executado. Particípio. Mas não, ele é o particípio perfeito. Qual é o sentido disso quando o escritor aos Hebreus trouxe, conjugou dessa forma? Ele está dizendo, olha, a ação foi concluída, mas vocês usufruem dos efeitos desse evento ainda hoje. Cristo foi oferecido como um sacrifício uma vez, já foi concluído, uma vez por todas, e vocês usufruem desse evento hoje, devido à obra de Jesus. E a palavra santificados é hagiazo, que é declarar santo. Santificado é ser declarado santo, consagrado. E essa palavra santo, hagiazo, que é santificado, vem de santo, que é hagios. E hagios é santo, separado, puro. Como nós vimos, é separado. Separado do quê? Separado da morte, uma vez que a impureza era ligada à morte. Ser santo é estar separado. Separado do quê? De tudo que está ligado à morte. E nós somos separados de uma natureza de morte. E hagios, que é santo, separado, puro. Essa palavra puro, ela é usada para vários contextos na Bíblia, que eu gostaria de discutir um pouco mais nesse episódio. Essa pureza, essa purificação, ela está ligada à expiação de pecados, a estar livre da culpa dos pecados, da condenação do pecado. Isso está ligado ao Espírito. Então, nós sermos puros, santos, significa que os nossos pecados foram expiados, foram pagos, e nós vimos isso em Cristo Jesus. Cristo morrendo para os nossos pecados, para expiar, para uma remissão de pecados. Nós somos purificados. Os pecados foram expiados. Não existe mais culpa, condenação. Só que essa palavra pureza, essa purificação, esse santo, hagios, aqui ele também pode ser utilizada para uma purificação interna, algo relacionado à alma, que é uma renovação da alma. O que significa isso? Que quando nós nos tornamos santos, sim, houve uma expiação dos pecados. Nosso espírito ele é puro, ele é santo, ele é separado da morte. Mas não só isso. Nossa alma ela é pura. Houve uma
alma, uma paz para a alma, uma condição pura para a alma. Tanto que nós vimos lá, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, e uma das coisas que ele, para a qual ele foi enviado era para curar aqueles que estão de coração partido. E essa obra da santificação, ela vem para trazer pureza aos corações. A palavra de Deus vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Existe uma condição, uma mente de Cristo, uma mente pura, renovada, disponível. Ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. É interessante que ele não fala assim, vocês terão a mente de Cristo. Ele fala, vocês têm a mente de Cristo. Mateus, será que eu tenho a mente de Cristo? Eu penso tantas coisas erradas. O que ele está dizendo é sobre uma condição disponível. Um evento concluído que você usufrui hoje. Você tem a mente de Cristo. Existe uma pureza na alma disponível. E para isso você precisa renovar a sua alma na palavra de Deus, para usufruir daquilo que foi feito. Nós vamos falar disso já já. E a terceira purificação, que também é várias vezes utilizada, ele é utilizado em Levíticos, Deuteronômio, é a purificação externa. Quando os animais eles eram levados para sacrifício, por exemplo, eles precisam ser puros. Eles não podiam ter defeitos, eles não podiam ter manchas, máculas. E isso era um tipo de purificação também. Os animais precisam ser puros. Observa que esse processo de santificação, ele está ligado também ao seu corpo. O seu corpo ser puro, sem defeitos, sem manchas. O que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui pelo fato de nós sermos santificados? Ele está dizendo sobre uma obra completa. Ele está dizendo aqui sobre nós sermos separados da morte no nosso espírito. Nós sermos puros, santos no espírito. Temos a mesma natureza de Deus. Deus é santo, e se Deus é santo e nós temos a mesma natureza de Deus, nós somos santos. A primeira epístola de João vai dizer que assim como Jesus é neste mundo, nós somos. Só que além disso, o escritor dos Hebreus está dizendo a respeito de uma alma pura. Está dizendo sobre um corpo sem manchas, sem defeitos, puro, sem doenças. Isso veio de um processo também de santificação da obra da cruz. Todos esses efeitos gerados por uma obra consumada, nós fomos santificados. É um particípio perfeito. A obra já foi feita, a ação da santificação foi feita, mas os efeitos do evento ainda são usufruídos. Nós usufruímos dele hoje. Jesus fez, nós usufruímos hoje do processo de santificação. E esse processo que foi concluído, porque Jesus já foi oferecido como um sacrifício e de uma vez por todas, esse processo ele é completo. Ele traz benefícios para o corpo, alma e espírito. Nosso espírito é separado da morte. A nossa alma é purificada, ela tem pureza, ela tem paz, ela tem calmaria. E o nosso corpo ele é livre de defeitos, livre de manchas. Ele é puro. Um corpo puro é um corpo perfeito. Um corpo que não tem onde você achar defeitos. Está tudo ajustado. Isso tudo vem de um processo de santificação que proveio de Jesus ter sido oferecido como um sacrifício de uma vez por todas. E no versículo 14, ainda o mesmo capítulo de Hebreus 10, mas agora o versículo 14, vamos pular para o versículo 14. Ele vai dizer assim, porque por meio de um único sacrifício. Não é de vários, é de um único. Não são sacrifícios de hoje, foi de um único, que já foi feito de uma vez por todas. Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você fala, Mateus, opa, peraí. Você disse para mim agora no versículo 10 que nós fomos santificados e 3 versículos para baixo ele fala sendo santificados? Primeiro que ele está falando que por meio desse sacrifício ele nos aperfeiçoou. Essa palavra aperfeiçoou no grego é teleio, que é colocar em uma condição de consumação. Ele está falando que pelo sacrifício de Jesus nós somos colocados numa condição de consumado. Numa condição que o fim já está estabelecido.
Essa aperfeiçoou, esse teleiô, é completude final. É uma versão final, uma condição final. É avançar até a plenitude do seu ser, não necessitando de provisão adicional. Então, assim, olha, pelo único sacrifício de Jesus, nós fomos avançados até uma plenitude de ser. Que ser é esse? Espírito, alma e corpo. De forma tal que não necessita mais, para nenhuma dessas partes, provisão adicional. Por quê? Porque tudo já está provido. Porque existe consumação. Na consumação está tudo provido. Foi aperfeiçoado, condição completa. Mateus, para aquela área da minha vida, será que eu não preciso de uma provisão adicional? Não, porque ele disse que pelo único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre todos nós. Todos que estão em Cristo, identificados com Cristo. Mas, Mateus, será que para aquele assunto pequeno na minha vida eu não preciso de nada mais? Será que eu não preciso fazer nada mais, Mateus? Não precisa de provisão adicional. Você foi avançado. É como se ele acelerasse até você uma condição final, consumada, onde tudo já está provido. E provido por um único sacrifício. Ele vai dizer assim: aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mateus, nós fomos santificados ou estamos sendo santificados? No fomos santificados, eu falei que a conjugação era um particípio perfeito. Do tipo, a obra foi consumada, é perfeito, foi concluído, uma ação concluída, mas os efeitos da ação concluída ainda são usufruídos. E aqui no sendo santificados, no versículo 14, o verbo aqui está conjugado no particípio presente. Opa, é presente, Mateus. E é um particípio, é estar sendo santificado. Exatamente. Qual é a diferença? Nós fomos ou estamos sendo? A questão é que, no versículo 10, ele estava falando de um aspecto legal. De um aspecto do que foi feito, um aspecto posicional. Nós fomos posicionados em uma condição consumada, onde tudo já está feito, e já está feito pela obra de Cristo lá atrás. É de direito. É nosso. É uma obra consumada. É nossa herança em Cristo Jesus. E aqui no versículo 14, ele está dizendo sobre um aspecto vital. Sobre você viver e experienciar o que foi feito. Ele está falando aqui, olha aqui, vocês estão sendo santificados, vocês estão vivendo, experienciando o quê? O que já foi aperfeiçoado. Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão vivenciando a obra. Aqueles que estão dedicados a um relacionamento com Deus. Aqueles que estão dedicados em um processo constante e contínuo de relacionamento, eles foram aperfeiçoados. Eles possuem uma posição consumada onde tudo já está provido. E esse viver do dia a dia é um viver que usufrui de uma posição feita. Perceba o que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui. Primeiro ele fala sobre um aspecto legal e posicional em Cristo Jesus, de uma vez por todas, extremamente abrangente. É uma santificação que traz efeitos no seu espírito, alma e corpo. E ele está dizendo que desse aspecto legal você vivencia. É um aspecto vital. É você viver isso todos os dias, usufruindo pela fé. Você acessa a graça. A palavra de Deus vai dizer que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E essa palavra por meio é pelo caminho da, ou pela porta da fé. Eu gosto bastante desse sentido, de a porta, o acesso. Então você acessa a provisão da graça pela fé. Não existe outra porta para você acessar a provisão de Cristo se não for pela fé. Então, pela fé, eu usufruo do que Cristo conquistou. Eu me aproprio do que já é meu em Cristo. Eu sou santo em Cristo Jesus. E esse processo, ele me trouxe um corpo sem defeitos. E, dessa forma, eu posso viver hoje um corpo sem defeitos.
a minha alma sem defeitos, a minha alma pura, e eu posso hoje, nesse processo contínuo, viver isso. E esse processo contínuo e constante do sendo santificados, esse aspecto vital, ele está ligado a alma e corpo. Porque lembra que a gente já falou na série passada sobre o seu espírito estar pronto. O seu espírito está pronto. Ele já tem a mesma natureza de Deus nele. Você já é igual a Cristo Jesus. Você já é. Você não vai ser. Você não está se tornando. Já é. Já é uma realidade da nova criação. Já é no espírito. Só que a sua alma precisa ser constantemente renovada. Renovada no quê? No que já foi feito. O processo contínuo do sendo santificados é você levar a sua alma, renovar a sua mente, é um aspecto vital de algo que legalmente já foi feito, que já é seu por direito. Você renova a sua mente aonde? No que já foi feito. Você leva a sua mente para qual condição? A mente de Cristo. E a mente de Cristo, ele diz que você já tem. Ele não fala que você vai ter a mente de Cristo. Ele fala que nós já temos a mente de Cristo. Opa! Aspecto legal. Mateus, e aí? E renovar a mente? Renovar a mente é um aspecto vital. É você levar a sua mente a uma condição já feita. A mente de Cristo. Você tem disponível a mente de Cristo. É direito seu. É herança em Cristo Jesus. E eu renovo a minha mente naquilo que já é meu. Na minha herança. Eu usufruo. Eu vou lá na conta do banco e saco. Cristo já não só pagou a dívida, nós iniciamos o episódio falando disso, mas te deu um crédito. Te reposicionou em lugares celestiais. Existe no banco disponível para você toda sorte de bênçãos. O aspecto vital é, vai lá e saca. Renova sua mente no quê? No que está disponível. É você ir lá no caixa do banco e sacar. E quanto ao corpo, Mateus, é o que Paulo vai dizer em Romanos 12:1. De você colocar o seu corpo à disposição como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Nós já falamos sobre a respeito desse culto racional. Né? Mas esse apresentar é colocar do lado. Sempre atento. Olha, coloque o seu corpo atento. Atento ao quê? Apresentar ele a quê? Sacrifício, como um sacrifício vivo, santo e agradável, mas um sacrifício a quem? Ao Espírito. A quem você já é no Espírito. Esse é o processo vital, esse é o aspecto vital. É o estar sendo santificados. Não no sentido de você estar hoje se tornando alguma coisa. Você já se tornou. Você já é. O que acontece é você está sacando. Você está se apropriando. Você está experienciando, vivendo o que você já é. Você está voltando a sua mente ao que acontece ao redor de Cristo. Você está apresentando o seu corpo, falando, ei, você vive segundo o Espírito. É o estar em Cristo e o viver Cristo. Estar em Cristo, identificado com Cristo, na condição de Cristo. Viver Cristo, aspecto vital. Viver Ele, usufruir de tudo que Cristo conquistou. E no episódio 1 nós falamos, nada ficou para trás. Está disponível para você a vida completa em Cristo. Viva a vida completa em Cristo. Não aceite uma herança pela metade. Não aceite. Não aceite. Efésios 4:24, ele vai dizer assim, quanto à antiga maneira de viver, observa o aspecto vital aqui de novo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe para desejos enganosos. São desejos enganosos. E serem renovados no modo de pensar e se revestir do novo homem. Criado como? Para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. O que está dizendo aqui? Que o novo homem foi criado à semelhança de Deus. Semelhança de justiça e santidade. Ele já é assim. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios é, olha, vocês já são uma nova criatura em Cristo Jesus. Vocês já têm uma nova condição de vida estabelecida por um único sacrifício de uma vez por todas. Agora, olha, tire as roupas. Tire as roupas do velho homem.
a velha maneira de viver. Não se satisfaça com a velha maneira de viver. Não queira viver uma vida abaixo, inferior do que Cristo conquistou. Essa não é a vida para você. Ele estava dizendo assim, se revista do novo homem que já foi criado à semelhança de Deus, em justiça e santidade. Se vista disso. E tudo aquilo que não for essa nova vida, tire as roupas disso. Se a velha vida era... Olha só, eu não estou falando somente de pecado aqui. Estou falando de um velho estilo de vida. Do tipo, se o velho estilo de vida era aceitar as doenças, o novo estilo de vida é... Não. Eu fui santificado em Cristo. E Ele fez o meu corpo ser puro, sem defeitos e sem manchas. A gente vai ter um episódio aqui sobre ajustados, que é só falando a respeito do corpo. Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Aquilo que Ele sofreu era por mim, para que eu vivesse hoje uma paz no corpo. A vida de Cristo no meu corpo. Então, peraí. Se a velha maneira de viver era aceitar doenças, a nova maneira de viver em santidade, glorificando a Deus no meu corpo, é glorificando a vida dele no meu corpo. E a vida de Deus não é uma vida de doenças. Eu tiro tudo isso. Me despeço de tudo isso. Não aceito as doenças no meu corpo. Essa velha maneira de viver. Se a velha maneira de viver era aceitar doenças hereditárias, Mateus, é hereditário. Todo mundo diz, Mateus, ciência diz. Veio de vô para pai, de pai para filho. Não tem jeito, Mateus. Eu tô fadado a ter a mesma doença. Meu vô tinha diabetes, meu pai tinha diabetes, eu vou ter diabetes, Mateus. Não tem jeito. Esse é um velho estilo de vida. Vou te falar, isso aí são as roupas do velho homem. Porque as roupas do novo homem foi criado em semelhança a Deus, de santidade e justiça. As roupas do novo homem, elas são puras, limpas, brancas como a neve. Não existe defeitos, não existe manchas no seu corpo, não existe doenças no seu corpo. Hereditário. Uma vez que Cristo nos libertou, nós somos verdadeiramente livres, e livres inclusive de maldições hereditárias. Uma doença hereditária é uma maldição hereditária. Nós vamos falar também sobre as maldições da lei, e uma delas é a doença, em episódios seguintes. E Cristo nos libertou da maldição da lei, nos libertou da maldição, inclusive de maldições hereditárias. Mateus, a velha maneira de pensar era que talvez eu não tenha que ser nada na minha vida. Porque eu não estudei, ou senão não tive uma educação boa, condições boas. Essas são novas roupas? Ou são velhas? Paulo está dizendo, tire todas as velhas roupas, abre o seu guarda-roupa. E olha, velha roupa, velha roupa, velha roupa, tira essa roupa velha, tira essa roupa velha, tira essa roupa velha e coloca roupa nova, roupa nova, roupa nova, que foi criada em semelhança a Deus em justiça e santidade. Gálatas capítulo 2, versículo 20 vai dizer assim, eu fui crucificado com Cristo. Eu e você também fomos crucificados com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Quem que vive? Cristo. Cristo vive em mim. A pergunta é, a vida de Cristo em mim, a vida de Cristo em mim é uma vida de doença? Não. Opa. Então essa não é a vida minha. Cristo vive em mim. Essa vida que Cristo vive em mim é uma vida de depressão? De tristezas, de amargura? Não. Opa. Essa não é a vida do novo homem. Essa não é uma vida de santidade. Não é uma vida que foi separada da morte. Não, mas é uma vida que está me chamando para tristeza, para morte, para depressão. Essa não é a minha vida. Eu já fui santificado em Cristo Jesus. Obra consumada. Ele vai continuar dizendo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo aonde? No corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que agora eu vivo no corpo é pela fé no Filho de Deus. É a vida de Cristo em mim.
E a vida de Cristo, ele flui através de nós. A vida de Cristo flui através de nós. E ela traz vida para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós somos um com Cristo. João 15 vai dizer que nós estamos enxertados na videira. Estamos ligados a Cristo. Nós somos um com Cristo. Alimentados pela mesma vida da videira. A vida dele tornou a nossa vida. A vida dele tornou a nossa vida. Os recursos dele se tornaram os nossos. A provisão dele se tornou nossa. Nós vivemos agora a vida de Cristo. Em nós. Mas é a vida de Cristo. É em nós, mas é a vida de Cristo. Para nós fecharmos, 1 João capítulo 4, versículo 17, a parte B do versículo, ele vai dizer: porque como ele, como Jesus é, assim nós somos também neste mundo. Porque a nossa vida, em outras versões, a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. A nossa situação no mundo é idêntica de Cristo. A minha e a sua situação neste mundo, a minha e a sua condição de vida neste mundo é idêntica à de Cristo. Por quê? Porque nós somos santificados em Cristo Jesus. Fomos separados de tudo aquilo que não provém da vida de Deus. Fomos separados. Separados. E observa que justiça e santidade, eles caminham bem juntos, embora não sejam a mesma coisa, mas eles estão intimamente entrelaçados. Nós já falamos sobre ser justiça de Deus, justificados em Cristo Jesus, sobre essa condição de vida, uma condição de aceitação, de estarmos em caminho livre de aceitação, de relacionamento com Deus, de plena aceitação, justos, justificados. Nós somos julgados. Opa, mas somos justificados. Justos, somos vistos como justos. Por quê? Porque não tinha mais dívida, não tinha mais salário de pecado para ser pago. Jesus já tinha pago. Fomos justificados em Cristo. E santificados, Mateus? Fomos separados de toda a natureza da morte. Fomos separados de tudo aquilo que tinha contato com a morte. De tudo aquilo que estava relacionado com a morte. Fomos separados, nós somos santos. Tudo aquilo que está ligado à morte não é mais a nossa vida. Porque nós somos separados. Ser santo é ser separado, consagrado, purificado. Fomos separados da morte. Doença está ligado com a morte? Fomos separados. Nós não temos mais nada a ver com a doença. Depressão tem a ver com a morte? Tem. Fomos separados disso. Morte eterna tem a ver com separação? Opa! Tem a ver com a morte? Opa! Fomos separados disso. Fomos separados de tudo aquilo que se relaciona com a morte. No espírito, na alma e no corpo. Nós vimos aqui, lá em Hebreus 10, que é hagiazô. Nós somos santificados, declarados santos, separados de qualquer contato com a morte. Isso tem a ver com o espírito sendo separado da natureza do pecado, que era uma natureza de morte. Houve uma expiação dos pecados. Isso tem a ver com a alma, que foi purificada. Nós temos hoje a mente de Cristo. E tem a ver com o corpo, que não há mais defeitos, não há mais manchas, não há mais máculas. É um corpo saudável. Isso é ser santo em Cristo Jesus. É estar separado de tudo aquilo que tem ligação com a morte. Nós não temos mais ligação nenhuma com a morte. Nem no espírito, nem na alma, nem no corpo. Porque nós somos santos, santificados em Cristo Jesus. E nós caminhamos nesse processo. Sempre renovando a nossa mente. Olhando para o que Cristo já fez. De uma vez por todas. Lá atrás. Na cruz. Amém. Vamos orar. Abaixar nossa cabeça. Pai, nós te agradecemos. Porque nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós somos hoje santos. Separados de qualquer contato com a morte. Separados de qualquer relacionamento com a morte. De qualquer assunto relacionado à morte. Somos santos, Pai. Separados, purificados no Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Fomos santificados. Nosso espírito foi separado da natureza pecado. Nós temos uma nova natureza, somos uma nova criatura no Senhor. Temos a vida, sua própria vida, Zoe, a vida do próprio Deus em nós. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos porque a nossa alma foi purificada, foi lavada. Nós temos hoje a mente de Cristo e nós acessamos isso.
Nosso corpo foi purificado de todo defeito, de toda mancha. Nós temos hoje um corpo saudável. Nós te agradecemos, Pai, porque assim como Cristo é, neste mundo nós somos. A nossa situação neste mundo é idêntica de Cristo. Nós vivemos a vida hoje, a nossa vida é a vida de Cristo. A vida que nós vivemos hoje é a vida de Cristo. Cristo em nós. Nós usufruímos disso, Pai, de Cristo em nós. Nós somos aperfeiçoados por Cristo. Toda provisão já foi feita. Não tem nada faltando. Somos completos no Senhor. Nós usufruímos disso. Renovamos a nossa mente na palavra. E apresentamos o nosso corpo, Pai, em submissão ao Espírito. Aquilo que nós já somos no Espírito. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sejam abençoados. Até o episódio da semana que vem.